I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joy! Hey, Joy, no, wait! The core memories! No, 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 no! Fala galera que acompanha Musical Filmes, eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. E hoje a gente está aqui para iniciar essa parceria da Musical Filmes com Autoconhecinema. Se você quiser conhecer um pouquinho de qual é o projeto do Autoconhecinema, eu vou deixar aí na descrição direitinho o site, o Instagram e também no primeiro comentário desse vídeo para você dar uma olhada lá no projeto Autoconhecinema, nosso novo parceiro aqui da Musical Filmes. Agradecendo novamente Luciano. Esse é o primeiro de, espero, muitos vídeos aí, né? Então hoje a gente está aqui para falar sobre um filme que o Autoconhecinema aborda de uma maneira psicológica, né, o cinema. Então nada melhor do que a gente falar de um dos filmes que na última década foi bem interessante em relação a esse aspecto. A gente vai falar sobre Divertidamente, um filme da Disney com a Pixar, a animação Divertidamente, que foi lançada em 2015. Então vamos falar um pouquinho do aspecto técnico, né, eu e o Ulisses, dos atores, alguma curiosidade, até na questão que é um desenho, o Ulisses, desenhista, vai falar também disso aí. E aí depois a gente vai falar sobre a história, e aí o Luciano vai falar do aspecto de psicologia envolvida nessa história, que é bem legal. E aí, pessoal, o que a gente tem para falar sobre Divertidamente de 2015? Bom, eu já vou começar falando da questão que eu sempre gosto e abordo bastante, que é de dublagem, que é a dublagem nacional. Para variar, eles chamam algumas celebridades, né? Então o pessoal... Sim, mas essa também, acho que não teve muito, né? Então, lá no original Estados não Unidos, teve sim. muito. Não, mas no nosso também teve. Não, sim, mas eu tô falando, acho que do original tem mais gente famosa do que a do brasileiro, não tem? Então, ó, a gente tem como alegria a Mia Mello, que ela começou na Record, agora tá na Globo. É uma atriz que está em ascensão, né? A tristeza, a grande surpresa, é a Catiúcia Canoro, que é do Zorra Total. Ela só fazia comédia, ela é humorista. Você olha pra cara dela, você quer dar risada. Entendi. E Né? ela, faz a tristeza, né? O Medo é o apresentador Otaviano Costa, né? Ele faz o Medo. A Raiva é o Léo Jaime. O cara mais gente boa que existe, e os caras colocaram pra ser raiva e ficou legal, né? A voz dele de raiva, né? Nojinho é a Dani Calabresa. Ela faz a Nojinho. E assim, lógico, tem os outros personagens, tudo, mas também dos mais conhecidos, a gente tem o piloto, que é citado no meio do filme depois, que nós temos um cara com uma voz assim, vem voar comigo, que é o Cisne Magal. Verdade, o Cisne Magal faz. Então, no original, os atores também são bem conhecidos, né? A gente tem como a alegria a Amy Poehler, são mais atores também de comédia. Nós temos como a tristeza a Philip Smith, como o nojinho a Mindy Kaling, e como medo o Bill Hader, e a raiva o Louis Black. Louis Black é um comediante que ele tem como uma expressão mesmo falar alto, gritar, tudo. Então eles falam, é esse cara mesmo. Ele é muito mais a raiva do que o Léo Jaime. Sim. Então é isso aí que a gente tem. Esse filme ele lida com... A gente está dentro da cabeça de uma pré-adolescente, né? Uma menina de 11 anos, que é a Riley. E aí, Luciano, o que você tem para falar dessa história? O que você pode falar? E a gente vai contando um pouco da história, como é que ela vai acontecendo. Perfeito. Na verdade, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. Eu não conheço para estar aqui, né, nesse projeto tão bacana quanto o Musical Filmes. E falando um pouco da história, né, a Riley é uma menina de 11 anos e que a protagonista, na verdade, não é ela. É as 5 emoções que ela tem dentro da cabeça dela. Isso é muito bacana. Foi uma ideia original super maluca, mas que deu muito certo, né? Eles chegaram até a cogitar fazer mais de 20 emoções dentro da cabeça dela, mas depois eles reduziram a 5 para poder fazer o filme acontecer. E tem algumas questões bastante interessantes, né? Falando, aliás, me apresentando um pouquinho para as pessoas, eu sou roteirista, mas esse projeto, Autoconhecinema, ele também tem uma psicoterapeuta, que é minha irmã, e ela faz análise comportamental dos filmes, que é o que embasa a minha condução e o projeto. Então, falando um pouco sobre isso, né? A Riley tem as 5 emoções e é curioso perceber como a alegria é o centro da mente dela. Porque ela é uma criança. Ela é uma criança de 11 anos, é natural que seja a alegria a líder das suas emoções. E você vê que ela até comanda as ações
Isso. Medo vai pra lá, raiva vai pra cá, faz isso, faz aquilo, né? Quando a gente vai pra mente dos pais, funciona de forma diferente. Isso é muito legal. muito curioso. Isso é uma coisa muito interessante. Na mãe é a tristeza que é o centro. Tristeza, verdade. E no pai é o raiva. A raiva. E o medo é o braço direito. Sim. E perceba até que tem gênero, né? É o raiva, até na Riley, o raiva, o medo, a tristeza, a alegria e a nojinho. São emoções atribuídas mais ao gênero masculino ou feminino. Então é muito curioso isso, e o filme trata com muita sutileza de tudo isso. Não, ele não chama atenção. Nessa cena que você tá falando, né, é bem interessante mesmo, porque quando você vai vendo sempre na cabeça da Riley. Sim. Da Riley. Aí de repente tem essa cena, né, que é uma cena bem legal, que é do jantar lá, que ela o trailer, começa, né? O trailer tem isso. e aí entra na cabeça da mãe, aí você, tipo, se você não tá prestando muita atenção, nem passa desapercebido que quem tá no comando é a tristeza. É a tristeza. E aí quando vai pro pai, que tá desligado, pensando em outra coisa, é a raiva. Tá assistindo futebol. Tá pensando... Todos. Qualquer semelhança com a realidade é então, é muito legal, é muito sutil isso aí. E uma coisa, só pra complementar, é engraçado ver como a tristeza da mãe é muito mais madura. Sim, Você vê que ela é serena, ela vai... E a tristeza da menina, ela é melancólica, ela é mais dramática, que é uma tristeza de uma criança. Exatamente. Então é uma sutileza tão grande. Eu costumo dizer que é um filme divertido para criança, mas é um mergulho psicológico, de neurociência e filosofia para o adulto muito grande, se você parar para adulto, pra assistir com outro olhar. Para adulto é um filme assim, muito profundo. O que é bem característica, parte da nossa parte, dos filmes da Pixar. Sim. Porque se você for ver, inclusive, o diretor desse filme, ele dirigiu o Toy Story 2, ele dirigiu o Wall-E, o Up, e agora em 2020 ele dirigiu o Soul também, que é um filme... Inclusive dizem que o Divertidamente, o Up, né? Up, Divertidamente e Soul, uma trilogia. Eles são assim, mais ou menos uma trilogia, porque não é uma coisa criada para ser uma trilogia, não é sequencial, mas os três falam sobre comportamento. Então, como ele é meio que o autor desses três, né, ele acabou fazendo dessa forma meio inesperado, né, que o Up você tem a abordagem do comportamento do idoso, da criança, relacionamento. O Divertidamente é a mente da pessoa, né? Um amadurecimento, né, de uma criança. Sim, e o Soul, né, é a alma dela, mas vinculada ao comportamento. E uma coisa característica desse filme, do Divertidamente, é que a gente fica tão preso aos personagens, que é a tristeza, a alegria, o medo, tudo, que parece que é só na cabeça dela, né? O tempo todo parece que ela é um alienígena, né? Sim. E quando você vai para essa cena do jantar e vê os pais, e aí mostra a mente deles, você vê que essa é a abordagem de todos. Sim. E também você percebe, quando você vê as outras emoções de outros personagens, até aleatórios mostrados no final do filme, assim... Sim, eu vou pôr essa cena pra você ver. acaba notando que parece que a Riley ainda não conseguiu construir a personalidade, o caráter, nada. Então tá tudo realmente um impulso, é o medo, né? Sim. Uma coisa assim, não tem no começo dela. Começo do filme você tem as 5 emoções e você tem as ilhas que determinam a personalidade dela, são poucas, né? São 5 também. 5 ilhas. Que tem a ilha da família, 5 ou 6 ilhas. a ilha da alegria. Isso, da bobeira. Isso aí. Da bobeira eu gosto. Da honestidade. E aí você tem, né, que é da onde parte a história, do início da história, que quando ela se muda, né, de Minnesota, que ela mora, e ela vai para São Francisco, e aí tem essa cena que é bem emblemática, que o pai tá lá, tá meio tenso, aquela questão de mudança, novo emprego e tal, e ela começa a querer brincar, como ela sempre fez com o pai, né? Vem brincar de tal. E aí ele precisa, ele brinca um pouco, mas depois eu preciso ir, ele sai, e aí a alegria dentro da cabeça da menina faz, peraí, meu pai foi embora? Como assim? E aí ela lembra da pizzaria e tal, pra tentar meio, vamos, entendeu? É sempre positiva, e a tristeza, aí você percebe a tristeza querendo, agora acho que sou ela eu, quer se manifestar. Né? Sou eu, né? Não, fica aí, ela põe até o círculo, você fica aqui, você não mexe nada e tal. E é muito... Você fica com dó da tristeza. Esse negócio do círculo da tristeza é outra coisa muito sutil no filme, né? E aí, não falando só de tristeza, quantas vezes a gente bloqueia uma emoção nossa? Exato. Sim. A gente não quer sentir raiva, a gente coloca a nossa raiva no círculo da raiva. A gente não quer sentir medo, a gente coloca o nosso medo no círculo do medo. No filme, exemplificado com a tristeza, mas é um aprendizado muito forte se você for parar pra olhar. Deixa a sua emoção aflorar. Sim. Não agindo de qualquer maneira. Uma coisa é deixar a emoção, outra coisa é você tomar alguma atitude efetivamente. Mas
Só quando ela deixa a tristeza aflorar, e aí sem dar muito spoiler, né? Sim. É que as coisas realmente dá pra gente contar mais, né? Só detalhado pra pessoa assistir, né? Realmente, sim, uma das perguntas que eu faço, que eu autoconhecimento até o pessoal saber, é essa troca, mas também as perguntas provocativas, né? Em que momento você já colocou algum sentimento no círculo daquele sentimento? Você não se permitiu até sentir alegria. Sim. Às vezes num luto, você tem motivos para ter alegria, mas você colocou a alegria no círculo da alegria porque você não se permitiu ser feliz naquele momento. Sim. Ser feliz, né? Sentir alegria. Sentir diferente, felicidade e alegria. Fica dando risada no enterro, né? Exato. E por quê? Não, né? E em alguns momentos, não posso sentir tristeza por algum momento aqui e tal. E é um momento de reflexão muito aquela bacana. Coisa que às vezes você fala de tipo, você tem que se mostrar forte sempre, né? Exato. É uma coisa até meio machista demais dos homens, não, eu não Quantos homens chorar. colocam a tristeza no ciclo terceiro porque inteiro, exatamente, né? isso é muito comum. E é legal essa coisa que pode ser... depois que tem um problema lá, a tristeza começa a querer entrar nas emoções, controlar o controle, né, o painel de controle da menina, e aí acabam as duas sendo sugadas lá pra dentro do cérebro dela, como se fossem nas memórias lá pra trás. As memórias profundas. Né? E aí fica só a raiva, o nojinho e o medo, né, controlando, e eles tentam passar por... Que aí que vem a cena do jantar que a mãe fala, tudo bem lá na escola? Sei lá, tipo... E aí você começa a ver um monte de adolescente que você conhece, assim, você fala, nossa, velho, pela raiva e pelo medo. Não, e o curioso é assim, a mãe pergunta assim, tá tudo bem? Ela, tá, né? Sei lá. Medo, nojinho, tudo lá. Aí a mãe vai com a mente, né? Todas as tem um problema aqui, né? Isso é uma coisa. Aciona o marido. Faz um sinal pro marido. Aí o cara tá no futebol lá. Ei, ela fez alguma coisa, o quê? Eu esqueci de tirar o lixo, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Não, baixei a tampa do vaso, né? É muito legal. E assim, cada sentimento ele tem uma cor, né? Sim. A alegria é amarela porque é luz, né? Foi a primeira energia, assim que a Riley nasce, então mostra a luz surgindo na mente dela, depois vai surgir no painel. A tristeza é azul, né? Porque principalmente nos Estados Unidos é blue, né? Já é uma tradução para isso. Isso, é a tristeza. A nojinho é verde, ou seja, nojento é verde, meleca, não quero, né? A raiva é vermelha, porque é o sangue, né, fervendo, né? E até sai fogo da cabeça dele, né? Como se fosse o cabelo. E o medo é meio lilás, assim, é uma coisa que você não tá nem azul de tristeza, não tá amarelo de alegria, você tá lá meio que apático, meio que vai, não vai, meio sem vida. E de formato, não só das cores, o formato também. A alegria, pode ver que ela tá sempre expansiva, sempre levantando o braço. Ela foi feita baseada numa estrela. Exato. A tristeza numa lágrima, né? Mas é uma gotinha. O medo é um nervo, é um formato de um nervo. O raiva é um tijolo, também é vermelho, mas também é um tijolo. E a nojinho tem a cor do que a Riley tem mais nojo, que é brócolis. Então também tem essa relação. E, assim, tudo foi muito bem feito. A roupa deles também é legal. Pode ver que o Raiva, ele tá com uma roupa, parece que ele tá indo trabalhar. É um trabalho bem burocrático. O Medo tá com uma roupa de um senhorzinho, todo cuidadoso, parece hipocondríaco talvez. Exatamente. É muito curioso. A Blue, né, a tristeza, ela tem uma roupinha de frio, né? Frio é atribuído àquele sentimento mais... E assim, sempre encostada, sempre, né, tipo... Ser arrastada é gostosinho. Ela parece muito bizonho do ursinho Puff. E aí quando ela vai lá, as duas vão pra lá, que fica só as três personalidades, as três emoções no que eles chamam de headquarters, que é a sede, né? Sim. E é interessante, elas têm que voltar, né? Que a história, praticamente da metade do filme, um pouquinho antes, até o final, elas tentando voltar. E você vai vendo as personalidades sendo destruídas, as ilhas, né? Por quê? Porque a menina está conversando com a amiga lá de Minnesota, você pode ter que seria um momento de alegria, conversando com uma amiga, só que não tem alegria, controlando ela. Ela então, sentiu que a amizade se rompeu, ou seja, nunca mais vou ver minha amiga. E aí a Nojinho, né, que faz tipo assim, a menina tá doendo. Nossa, na escola foi mó legal, e ela tipo, que grande coisa essa escola, tipo, aí rompe e cai a ilha da amizade. Aí... E é bem, é muito, o que você falou, é sutil. O legal desse tipo dos filmes da Pixar, todos esses que eu falei, né, Toy Story, essas coisas, que lidam com essas coisas de maneira sutil, sem chamar muita atenção. Então, assim, uma criança pode assistir e curtir a aventura, curtir as coisas, as cores e tal,
E aí um adolescente ou um adulto olha pra isso e fala, nossa, cara, é profundo pra caramba. Quando a alegria e a tristeza mergulham no que seria o inconsciente, né, da Riley, aquilo que já determinou o que ela tem de vivência, a personagem, né, a Riley, está apática, quer dizer, ela não tem nem alegria. E aí o painel de controle ele começa a ficar escuro, né? Aí o Raiva tem aquela ideia mirabolante que é de como se fosse uma lâmpada, né? Ele encaixa aí no painel, vamos fugir. Fazer voltar pra Minnesota. Minnesota. Se ela era feliz lá, vamos voltar pra lá que tá resolvido. E a gente tem essas conclusões, aí voltando a falar de paralelo com o ser humano, conclusões simplórias para problemas complexos. Exato. Se eu tô com um problema tal e antes eu não tinha, eu vou fazer isso. Eu era feliz lá, eu não tô feliz aqui, é só voltar pra lá. Então, e isso o ser humano faz também na questão emocional. Sim. E a gente não tá contando a história de uma maneira ordenada, né? Pra você assistir, pra você entender direitinho. Claro. Até esse filme é 2015, acho que muita gente assistiu. Mesmo quem for assistir. Se não assista, porque vale muito a pena. E com um olhar diferente também. Que quando ela tá lendo as lembranças, né? As lembranças, aí de repente fica azul, porque a tristeza tocou naquela lembrança que era alegre, ela passa a ser triste, porque é aquela coisa da nostalgia. Sim. Que você lembra que existe um termo em inglês que é bittersweet, né? Que é bittersweet memories, né? Que é você lembrar uma coisa alegre que você teve, mas você tem uma pontinha de tristeza que aquilo passou. Que é natural pra gente entender o que é isso, mas pra uma criança talvez, né, seja muito forte, né? E você a primeira nostalgia que ela teve ali que é desesperada, ela brincava com aquilo e de repente aquilo virou triste, porque a tristeza tocou. E aí a alegria tenta, não, vamos limpar, que é onde tem a cena que ela acaba sendo sugada para memórias antigas. Memórias passadas, memórias antigas, armazenadas. Isso. E aí você encontra até o amiguinho... Bing Bong. O amiguinho... Qual que é o nome? Amigo imaginário. Que era um elefantinho. Elefante com cauda de algodão doce, ele chorava bala. É uma mistura da... coisa bem de criança. Bom, então aí a gente chega naquela parte que a alegria cai lá nas memórias perdidas, né? Junto com o amigo de infância da Riley, que, como eu falei, ele estava dentro da cabeça dela e a alegria lembra, mas tipo, você tá aqui ainda, tá? Eu gostava de você. Legal, ele lembra das aventuras e tal. Que ele tinha um carrinho e tal, e o carrinho tá... foguete, né? Ele tá dentro das memórias perdidas. E é interessante que mostra o sacrifício, né? Que é a cena mais pros adultos de chorar. Talvez as crianças fiquem achando triste que morreu o bichinho bonitinho, né? Mas você percebe que eu acho que é o momento onde ela deixa de ser criança, né? Que aí ela perde esse amigo imaginário, ele some, né? Ele some no inconsciente dela e ele se sacrifica na história, né? Para que a alegria possa voltar pra sede. Então é bem isso que você falou, é uma coisa que eu acho legal que esses filmes têm essa característica, né? É uma coisa bem complexa, mas é de uma maneira tão simples a história, o jeito de contar, você que é roteirista, né? Eu acho que é o que os caras aspiram mais, né? De falar assim, como que eu posso contar um negócio tão complexo e sem ser... De uma forma lúdica e sutil. Exatamente, forma lúdica, que é como a gente trabalha com música, com criança na musicalização, né? As crianças pegam de uma maneira meio intuitiva, né? É muito legal. É muito bacana, eu tava... no encontro eu faço essa pergunta também, né? Porque muita gente se emociona muito nesse momento da morte do Bing Bong. E eu pergunto, por que você acha que você se emocionou? Não, porque é um personagem legal e tal, não sei o quê. E tem isso, né? Eu provoco muito esse pensamento de que é a quebra da inocência. E a gente remete à nossa quebra de inocência. Porque crescer é meio doloroso, né? Sim. Não ter os amigos de infância. Porque um espectador mais atento não ficaria tão chocado, tão emocionado com a morte do Bing Bong. Afinal, uma criança, né, dificilmente alguém na vida adulta leva os seus amigos imaginários até. Lógico. Uma hora ele iria, né? Mas a gente se emociona por causa disso, essa quebra, né? E você falou muito bem, assim, pra mim é o símbolo do amadurecimento, do início do amadurecimento dela. E aí você tem que a cena mais legal, que eu acho assim, o ápice, assim, quando elas finalmente voltam, né?
E lá dentro você tem umas coisas muito legais, a questão do sonho, como é que trabalha o Não, sonho. o sonho é a coisa mais legal, porque é um estúdio de Hollywood, né? Tem as celebridades, né? Que é a unicórnia chata, que Isso, enquanto a Riley dorme, eles produzem um filme, eles colocam um filtro na câmera para poder não ver que são... Representar as pessoas. Está representando as pessoas do dia a dia dela, o que ela conheceu. E vão produzindo lá na sala, onde tem a mesa, as emoções vão assistindo o sonho como se fosse um filme. Não, e aí tem a cena do garoto lá, né, que sai tipo um Justin Bieber, eu acho. Protótipo. Eu sou louco pela raiva. Faria tudo pela raiva. Faria tudo pela raiva. A parte que vai pra parte de pensamento abstrato, que eles usam arte abstrata, você que é artista, você fala, meu, não, essa cena foi legal. E o engraçado é que o Bing Bong, como ele é um personagem criado na infância, a Riley não sabia ler. Então, logicamente, ele também não sabe. E tá lá, eles querem pegar um trem que vai... É o trem do pensamento. O pensamento, né? que sai do inconsciente e vai pra parte consciente, que é onde tem a mesa de operações. E aí, eu conheço o atalho. Você tá vendo, meu, é um corredor bem pequeno. Essa tá assim, cuidado, no perigo, não entre. E aí acontece... tá escrito atalho. P-E-R-I-G-O, né? P-E-R-I-G-O, atalho. Muito coisa de criança. E aí lá dentro eles vão se transformando em figuras, né? Abstratas, né? Abstrato, cubista, tudo. E a hora que eles saem, eles veem o perigo, foi isso, e nossa, devia ter uma placa. Devia ter uma placa, é hoje. E aí, desculpa, só uma cena do Bing Bong é muito boa. Eles estão em cima do túnel do pensamento, e aí ele olha, dá pra ver tudo aqui de cima. Pensamento lógico, déjà vu, não sei o que lá, déjà vu. Muito bom, piadinha besta, então, exatamente. Que uma criança não entenderia, mas aí o adulto, é o filme feito para todas as idades. Exatamente, ele agrada todo mundo. E aí é legal quando elas voltam, né, pra coisa, a Riley tá com esse pensamento de fugir, que é a solução, e ela tá apática, né, tá até desligada, não tem, né, o que fazer, né, ali. E ela só volta, né, quando a tristeza, a alegria percebe que é a tristeza que tem que tomar ação nesse momento, e a tristeza faz com que ela desista da ideia, ela volta para casa e aí a tristeza assume e ela começa a chorar desesperada para os pais, dizer o que está acontecendo de errado na vida dela. E aí assim, é que eu falei, é um filme simples, é um filme de... a narrativa é bem simples, mas puta, uns negócios muito bacanas, essas sacadas assim, que aí depois você passa no futuro, um ano depois, você percebe que ela já tem as ilhas, várias ilhas, né? Porque quando vai para a cabeça do pai e da mãe, você vê as emoções, mas você não vê as ilhas. Você não sabe fechado. Você não sabe, né? Então você não sabe que eles não se preocuparam em mostrar, Tem, com certeza. E aí você fala, caramba, então agora tudo bem, porque no começo você pensa assim, tudo simplesinho, a da bobeira, a da família, a não sei do que, a do esporte. E agora não, tem não sei do que, aparece outra ilha, não sei o que. Aí as memórias estão cores diferentes, que tem uma pitada de verde, uma pitada de amarelo. Como a gente tentou fazer aqui. Bem colorido, porque antes... Caso você não tenha percebido, essas são as memórias. A felicidade, a alegria, ela queria deixar todo amarelo, assim, a que dominava. Que na realidade... Modéstia à parte, a maioria são as minhas. Ela fala isso no começo. E se você analisar, é atual ditador da felicidade de Instagram e de rede social. Sim. Você tem que estar sorrindo mesmo chorando. E depois não, ou tinha uma ou outra colorida, ou só amarela. Agora está tudo mesclado. Por quê? Porque você pode ter uma memória de um dia, de um momento, que foi parte feliz e parte nojenta. Ainda mais e aí a mesa da menina vira um negócio desse tamanho. E tem vários botões, o Raiva tem um monte de palavrão. Eu vou testar todos! E é legal que assim, as ilhas de personalidade representam um pouco os nossos valores, né? O que forma a nossa personalidade. A Alegria até fala isso, né? As ilhas de personalidade são o que fazem da Riley a Riley. Então são os valores que fazem a gente ter a personalidade. E aí tem uma memória base atrelada a essa ilha. Isso é muito curioso também, porque a maioria dos nossos valores, a maioria das coisas que a gente gosta, eu dou um exemplo do futebol, tem uma memória base. Sim. Eu gosto tanto de futebol porque eu lembro, tem um cliquezinho na minha cabeça de um dia eu assistindo o jogo de São Paulo com meu pai, meus irmãos, em 92, que era o Libertadores, Mundial, enfim. E eu fiquei ali, sabe, apaixonado por aquilo. Isso foi o que formou provavelmente a minha ilha naquele momento. E aí quando a gente resgata nos encontros isso, quais são as suas ilhas de personalidade e qual é
a memória base. Isso é pra Às vezes você você não tem a clareza desenhar. da memória base. Mas Isso é pra você que desenha, Isso, eu exato. que sou músico. De Todos onde têm veio? isso. Tem. Sabe? Tipo, às vezes você não sabe o momento exato, mas sabe quem foi que formou Sim, a pessoa que te pode. influenciou. Então, cara, traz um aprendizado. Quando você joga isso para nossa vida e Sim. faz esse paralelo, traz um encontro riquíssimo do Divertidamente. E a coisa mais maravilhosa desse desenho exatamente é o fato dele ser um desenho, ou seja, a famosa explicação. Você entendeu o que é que eu desenho? É verdade. Desenhar as emoções, desenhar o sentimento, a experiência, tudo foi desenhado. Então, a partir desse filme, eu acredito que muitas pessoas vão poder olhar para a sua própria vida, Sim, a sua própria história, suas experiências de outra forma. E, de repente, aqueles que precisam fazer um acompanhamento profissional, que consiga se ver nas emoções e realmente, olha, aquela minha ilha está deficiente, eu preciso de uma ajuda aqui. Aquele meu sentimento não está muito certo. Então, o grande problema que a gente tem, e algumas pessoas que amadureceram, mas não amadureceram de uma forma coerente, não vou dizer corretamente, porque cada um amadurece de um jeito, mas não de uma forma coerente, Não é porque saudável. fica muito buraco, muita ilha cinza, muito sentimento capotado. E esse filme ele mostra que a gente tem que ter uma sincronia. Ora é um sentimento, ora é outro. Não dá pra ficar feliz o tempo todo, mas também não deve ser triste o tempo todo. A gente tem que saber equilibrar. E é isso que é bacana. Esse filme ele traz isso com essa reflexão, com bastante cor. E uma coisa que eu achei bem curioso é que pela primeira vez, pelo menos que eu reparei, a Disney não tem um filme musical. Ele não tem cena, não tem um- Ela tem a musiquinha do Bim Bom e do foguete para poder voar, né? Bim Bom, Bim Bom, Bim Bom, Bim Bom. Mas é uma musiquinha específica para aquilo. Não tem uma música tema, não tem uma música. Não tem os um personagens- musical, todos os personagens não musicais dançando, cantam. né? Então assim, ele acaba sendo sério nessa questão. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que vale a pena comentar quando você falou do... Quando a alegria e a tristeza saem da sala de comando. Uma outra pergunta que eu faço também para as pessoas é: quando você é comandado pela raiva ou pelo medo, porque a nojinha tá ali, mas ela comanda pouco, né? Sim. Ela fala mais raiva, faz alguma coisa, medo, faz alguma coisa. Qual a chance de dar certo, né? Quando a gente é dominado. Não que a gente não deva sentir raiva nem medo, né? A gente Sim. não pode desmistificar, tanto que colocar círculo da tristeza ou círculo de qualquer outra emoção é ruim. Né? Não permitir que a gente sinta. Mas quando a gente é dominado por um desses sentimentos, a tendência é dar errado, como aconteceu com a Riley. Outra coisa legal é no apagão Da mesa lá. no momento que dá aquele apagão, é um momento muito rápido. Mas a mim remete um pouco à ideia de Depressão. Sim. Tá Ela fala, escurecendo. ela teve um apagão, tipo, ela não consegue sentir nada. E não sentir nada é pior do que sentir Sentir medo, sentir qualquer raiva, coisa, sentir sim. tristeza, né? Porque sentir, pelo menos, você está agindo e colocando aquilo para fora. São pequenas coisas assim que a gente, quando a gente pega, a gente fala, olha. E a grande lição também do que fica do filme é a importância da tristeza. E isso até subconscientemente para as crianças, elas entendem. Sentir tristeza faz parte. Faz parte. Tá tudo bem. Então o filme, pra mim, A tristeza Perfeito, gera né? frustração. perfeito, fantástico. A tristeza gera frustração e da frustração você tem um ensinamento, né? Exatamente. Então, ó, se você não assistiu, não sei onde você estava morando, porque nesse filme 2015 venceu o Oscar de melhor animação em 2016. E, aliás, o final desse filme é muito engraçado, né? Como entra na cabeça do adolescente, do garoto adolescente, né? Garota. Alerta vermelho, garota, aí as emoções correndo. Você Na fala, cabeça né? dos gatos é só nojinho, na cabeça do motorista de ônibus é só raiva. Um monte de raiva. Da menina mais popular da escola, não sei o que, só o medo. Cara, tem muita mensagem. O cachorro, só tem cachorro. E todos os personagens que vão mostrar no filme, no final, até personagens que não tinham aparecido, palhaço, todo, né? Vai mostrar a cabeça de todo mundo, então isso que é bacana. Não, né? então, Parabéns. Parece um parabéns. que você fala do... que você falou não tem um momento musical, né? Que seria todos os personagens dançando no final do filme, que muitos têm, né? Sim, Eles fizeram essa ideia, né? O que seria na cabeça de um cachorro? exato. O que seria na cabeça de um palhaço? O que seria na cabeça da menina popular? O que seria na cabeça do menino adolescente, pré-adolescente, tá descobrindo os hormônios dele, assim? Não, e dos gatos, né? Tem um monte de gato andando por cima e tipo, apertando qualquer botão, aí por isso que o gato fica. O gato. É sensacional. É a maior explicação do que gato é zoado. Não, Só pode ser isso, não tem outra explicação. Não, é muita criatividade, né? Os caras são muito bons aí.
E uma última reflexão, tem a ver com o lado da psicologia, né? É a questão da reconstrução das ilhas dela, né? Quando caem as ilhas, a gente, putz, ela tá perdendo a personalidade. Mas ela reconstrói. E é assim também com a gente, né? Sim. Quantas coisas eram tão importantes para nós que deixam de ser, ou se reconstroem de uma outra maneira. Que você percebe que valor. fica mais Família. maior, né? Fica, a família... Quando você é criança, é os seus pais. Depois a ilha vai se reconstruir, vai ser os seus filhos. Eu acho que a importância dos pais ainda existe, mas Sim. a ilha é de uma outra maneira. É outra coisa muito bacana e sutil desse filme, que a gente vai amadurecendo e criando novas ilhas de personalidade. É isso aí. Então, se você tá num momento meio na cabeça, assiste esse filme, você vai entender tudo. Tá certo? Exatamente. Então é isso aí, divertidamente, assiste aí que vale muito a pena, cara, procura, compra, tem esse filme, mostre pros seus filhos, se você tem filho, assista com seus pais, se vocês não assistiram ainda, porque vale muito a pena, certo? Obrigado, Luciano, pela presença, espero ter você aqui várias vezes, Ulisses novamente, é isso aí, então, gostou do filme, curte, comenta, dá like aí pra gente, compartilha o vídeo, ajuda a gente aí, e a gente se vê no próximo Musical Filmes com a parceria do Alto Conhece Cinema. Valeu, gente. Até a próxima.